Expulsa de casa por estar grávida, mas uma sorte chegou até ela quando... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Ana estava em pé diante do espelho do pequeno quarto alugado, com as duas mãos sobre o ventre. Já se passaram 4 meses. A curva era visível sob o suéter fino, mas seu rosto ainda mantinha a inocência de uma estudante recém-chegada à vida adulta. Ela respirou fundo, colocando as mãos na barriga como uma forma de afirmar aquilo que sua mente vinha negando há semanas. Ela carregava dentro de si uma vida. Eduardo vai entender. Ela repetiu para si mesma. Eduardo Vilela, seu namorado, era aluno do último ano de Direito, filho de Francisco Vilela, um importante deputado federal no Congresso Nacional do Brasil. Eles se conheceram durante um seminário sobre línguas antigas na Universidade Estadual de Campinas. Ela ficou impressionada com o jeito elegante e a inteligência afiada de Eduardo, enquanto ele foi atraído pelos olhos brilhantes de Ana e pela maneira como ela recitava a poesia em latim como se estivesse vivendo na época de Augusto. Ficaram juntos por 3 meses e então, depois de uma noite no apartamento de Eduardo, Ana percebeu algo estranho. Teste de gravidez. Resultado. O coração dela quase parou. Eduardo. Preciso te contar uma coisa, ela mandou por mensagem. Não teve resposta. 3 horas depois, uma notificação apareceu. Espera por mim. Vou conversar com meus pais. Não se preocupe. Eu vou resolver. Ana esperou um dia. Depois 2. Depois uma semana. Não veio mais nenhuma mensagem. Ela ficou parada diante da porta de madeira avermelhada da casa da família de Eduardo, uma mansão localizada na Rua dos Jacarandás, um bairro reservado apenas aos mais poderosos. Ela pensou em tocar a campainha, mas sua mão não se levantava. Parte por medo. Parte por não querer transformar tudo aquilo em uma tragédia. Na manhã de sábado, quando Ana se preparava para sair de casa rumo à biblioteca, um Mercedes preto parou diante dela. O vidro do carro se abaixou. Um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo poder a observava do banco de trás. Era Francisco Vilela. Você é Ana Soares? Sim. Sou eu. Entre no carro. Não quero conversar na rua. Ela engoliu em seco. Um sentimento de inquietação tomou conta de seu peito. Mas ela entrou. Dentro do carro, ao lado de Francisco, havia um homem de uns 30 anos, usando óculos e carregando uma pasta de couro, claramente um advogado. Vou direto ao ponto. Eduardo é meu único filho. Ele está prestes a ficar noivo da senhorita Oliveira, de uma família influente do Paraná. Você entende o que isso significa, não é? Ana ficou em silêncio. Os lábios secos. Você acha que vou permitir que uma estudante pobre, sem sobrenome, diga que está grávida de Eduardo e depois vá correndo para os jornais? Eu não. Não tive essa intenção. Eu só queria falar com o Eduardo. Francisco deu um sorriso frio e empurrou um envelope grosso em sua direção. Aqui tem R$150 mil. Nada mal para alguém como você. Ana abriu o envelope. Dinheiro de verdade. E embaixo, um contrato já pronto, com cláusulas como não divulgar o relacionamento, não reconhecer a paternidade da criança, não entrar em contato com a família Vilela. Em caso de violação será processada. É só assinar. E sair da vida do Eduardo. E se eu não assinar? Ana murmurou, apertando as mãos. O olhar de Francisco escureceu. A voz dele ficou fria como gelo. Amanhã cedo, todos os jornais terão a manchete: Ana Soares, garçonete de bar, em uma festa estudantil. Temos meios de transformar você numa vagabunda em quem ninguém acredita. O advogado, em silêncio, tirou o celular e mostrou algumas fotos. Realmente eram imagens de Ana numa festa do ano anterior. Ela usava um vestido vermelho, dançava com amigos, segurava uma taça de vinho. Normal. Mas com um título maldoso, aquilo viraria escândalo. Ana ficou sem palavras. Vá para casa, disse Francisco. Pense bem. Dou-lhe 2 dias. Depois disso, será a justiça que falará por mim. O carro parou numa esquina perto da praça central. Ana desceu, as mãos tremendo. Naquela noite, Ana voltou para casa. Na cozinha simples, seu pai Sr. Gilberto ajustava o ponteiro do relógio de parede. Na parede, uma cruz de madeira grande e, abaixo, uma imagem de Nossa Senhora. Pai. Sim? Eu. Estou grávida. O som dos segundos do relógio pareceu parar. O Sr. Gilberto levantou o rosto. Os olhos enrugados a fitaram com força.
De quem? Eduardo Vilela. O filho do Francisco Vilela? Sim. A gente se conheceu na faculdade. Vai casar? Ana ficou em silêncio. Responde ao seu pai. Ele gritou. Ele não quer assumir. A xícara de chá caiu no chão. Quebrou em pedaços. Vagabunda. Que vergonha. Dona Isabel, mãe de Ana, saiu do quarto assustada. O que foi, Gilberto? Ela. A sua filha. Grávida do filho do Vilela e levou um pé na bunda. Foi isso que você ensinou para ela? Para ela se deitar como essas mulheres da rua? Gilberto. Por favor. Ele levantou a mão e apontou para o rosto da filha. Você não é mais minha filha. Você desonrou o nome dos Soares. Sabe o que a Bíblia diz sobre mulheres como você? Que devem ser apedrejadas até a morte. Ana caiu em prantos. Pai. Me perdoa. Eu não queria. Eu amo de verdade o Eduardo. Cala essa boca. Ele pegou o celular, abriu as mensagens entre Ana e Eduardo que ela havia mostrado antes. Leu em voz alta, com desprezo. Sinto sua falta. Tô cansada demais, meu Deus, por que foi colocar esse lixo dentro da minha casa? Ana caiu de joelhos. Dona Isabel ficou parada, em silêncio. Depois de um tempo, ela foi até o quarto, voltou com uma sacola de pano. Dentro havia algumas roupas dobradas, um livro antigo de linguística e uma garrafinha de água. Vai, filha. Espera seu pai se acalmar. Mãe. Vai. Antes que ele perca o controle de vez. Sem um abraço. Sem uma palavra de apoio. Ana pegou a sacola e saiu de casa. Começou a chover. Ela caminhou pelas ruas antigas de Campinas que antes guardavam lembranças bonitas da universidade, mas agora pareciam sombras ameaçadoras. O sino da igreja soava ao longe como uma provocação. Ela ligou para Marta, sua melhor amiga da turma. Ninguém atendeu. Ligou para Sérgio, que a ajudara com o trabalho de latim. Número bloqueado. Tentou mandar mensagem para Carla, colega de República. Fui expulsa de casa. Tô grávida. Preciso de um lugar para dormir uns dias. Desculpa, Ana, tô morando com meu namorado agora, não dá. Respondeu Carla. Ela olhou para a tela vazia. Nenhuma mensagem de Eduardo. Nenhuma palavra. Nada. Foi até a Praça dos Poetas. Os bancos de pedra estavam escorregadios pela chuva. Um morador de rua dormia coberto por jornais, roncando alto. Ela se sentou num canto, com as mãos protegendo a barriga. A água da chuva molhava sua roupa. Um grupo de jovens passou, notando sua presença. Um deles ergueu o celular. Olha lá. Mais uma fingindo que tá grávida para pedir esmola e viralizar. Pergunta o nome dela aí, vou postar no TikTok. Ana, a golpista da barriga. Todos caíram na gargalhada e seguiram adiante. Ana mordeu os lábios. Tirou da sacola um pedaço de pão já duro como pedra. Deu uma mordida. Não desceu. Uma hora depois, pensou em procurar um banheiro. Mas nenhum lugar estava aberto. Ela se obrigou a ficar quieta, a aguentar. Não queria ser expulsa de mais um canto. Perto da meia-noite, uma dor leve percorreu seu ventre. Ana entrou em pânico. Não teve coragem de gritar. Nem de pedir ajuda. Sabia que ninguém se importaria. Olhou para o céu escuro. As gotas de chuva caíam em seu rosto. Lágrimas se misturavam à água. Dentro dela, uma vida crescia. Mas o mundo parecia encolher. Escuro. Frio. E cruel. O céu começava a clarear. A luz pálida de uma manhã de inverno escorria sobre os telhados vermelhos e úmidos de Campinas. Ana acordou quando uma rajada de vento frio cortou seu rosto. Encolheu-se dentro do casaco fino, encharcado. Suas mãos ainda estavam sobre o ventre, por instinto, como se quisesse proteger o bebê do frio. O corpo entorpecido. A cabeça latejava como se estivesse sendo martelada. O som do caminhão de lixo soou ao longe. Um gari olhou para ela por cima do ombro e balançou a cabeça. Ninguém parou para perguntar. Ninguém. Ela tentou se levantar, cambaleando até uma padaria próxima à praça. A loja ainda não estava aberta. Ana sentou-se no degrau, as mãos cobrindo a barriga. Uma mulher de meia idade chegou de bicicleta. Era Dona Célia, a dona da padaria, nascida em Recife. Meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? Dona Célia olhou Ana de cima a baixo. Por que tá sentada no meio da rua essa hora? Eu não tenho onde ficar.
Dona Célia notou a barriga de Ana. Franziu o senho. Tá grávida? De quantos meses? 4. Dona Célia suspirou. Abriu a porta da padaria. Voltou, jogou para Ana um pão francês pequeno. Pega. Não precisa pagar. Mas não fica aqui na frente, meus clientes não gostam de ver gente largada. Ana assentiu com a cabeça, agradecendo baixinho. Saiu dali, mordendo o pão como se não comesse há semanas. Sentia-se grata, mas também profundamente humilhada. Caminhou até a biblioteca da faculdade. Aquele lugar que um dia fora seu refúgio seguro, livros, manuscritos em latim antigo, os poemas de Horácio, as tragédias de Sêneca. Agora, a porta da biblioteca parecia um muro de pedra. Lá dentro, Gabriel, colega do mesmo curso, que já ajudara Ana com um trabalho sobre a língua etrusca, saiu. Ao vê-la, parou de súbito. Ana. Meu Deus, o que aconteceu com você? Você tá magra demais. Gabriel. Você pode me deixar dormir no chão da sua casa só uma noite? Gabriel hesitou. Olhou para a barriga dela, depois em volta. Eu moro com minha prima. Ela é meio rígida. Eu não sei. Só preciso de um canto no chão. Só hoje. Ana. Me desculpa. Eu não posso. Se descobrirem que tem uma grávida morando ilegalmente lá, eu sou expulso na hora. Ana assentiu, sem emoção no rosto. Eu entendo. Obrigada por ao menos falar comigo. Gabriel não respondeu. Saiu apressado, como se temesse ser visto conversando com uma indigente. Ana ficou parada diante da entrada da biblioteca. As inscrições em latim nas colunas de pedra pareciam zombar dela. O conhecimento construiu sua própria morada. E ela, grávida, e completamente sozinha. Na hora do almoço, Ana sentou-se na Praça das Flores, perto de um restaurantezinho azeitona verde, localizado atrás da estátua de Cervantes. Entrou, disposta a pedir emprego. Um homem calvo, com barriga avantajada, dono do restaurante, saiu. Chamava-se Ademir Gonçalves, por volta dos 50 anos, parecia conhecer bem os estudantes da região. Com licença, o senhor está contratando? Eu trabalhei como auxiliar de cozinha no Recanto Mineiro um verão. Ademira olhou dos pés à cabeça, especialmente a barriga. Você tá grávida? Sim. Mas eu consigo trabalhar. Tô forte ainda. Ademir fez um meio sorriso. Forte. E se você desmaiar no meio do expediente, quem assume a culpa? E outra, olha essa barriga. Cliente não quer ver isso na hora do almoço. Eu posso só lavar louça, se for o caso. Eu não tô contratando. Ana segurou as lágrimas, virou-se. Mas Ademir a chamou de volta. Ei, você precisa mesmo de dinheiro. Ana virou-se, assentiu. Ademir se aproximou, baixou o tom. Hoje à noite vai ter uma mesa de amigos meus. Se você topar sentar e conversar umas horinhas com eles, só conversar, te pago R$600. O quê? Não se faça de besta. Você é bonita. Meus amigos gostam de conversar com moças sinceras. Não precisa tirar roupa. Nem nada disso. Só fazer companhia. Você decide. Ana olhou direto nos olhos dele. Não disse uma palavra. E se virou. O bebê aí dentro também precisa comer, hein? Ademir gritou atrás dela. Ana acelerou o passo, quase correndo. O coração disparado. Uma vergonha insuportável. À tarde, a dor no ventre aumentava. Não forte, mas constante. Ela sabia o que era aquilo. Seu corpo estava reagindo ao frio, ao cansaço, à falta de cuidado por dias seguidos. Ela se abrigou sob a marquise de uma antiga livraria já fechada, na Rua da Esperança. As vitrines cobertas de poeira. Um grupo de estudantes do ensino médio passou. Um garoto apontou para ela. Mãe, por que aquela moça tá na rua? A mãe puxou o filho. Não olha. Aquilo é gente sem valor. Pode ser perigosa. Ana encostou a cabeça na parede, olhos fechados. A garoa caía fina. A dor no ventre latejava. Ela já não conseguia distinguir entre as lágrimas e a chuva. Seu celular ainda tinha 7% de bateria. Tentou ligar para Eduardo. Uma chamada. 2. Por fim, chamou. Alô? A voz de Eduardo soou. Ana começou a chorar. Eduardo. Sou eu. A Ana. Por favor, eu só quero te ver uma vez. Silêncio. E então, ele disse. Eu não sei quem você é.
Para de ligar. Se continuar me importunando, vou te denunciar por assédio. Louca. Tu. Ana jogou o telefone no chão. Quebrou. Como se uma parte do coração dela também tivesse se quebrado. Ela pegou o metrô até o prédio onde Francisco Vilela trabalhava na Avenida dos Andradas. Chovia, o chão escorregadio, poucas pessoas nas ruas. Ela ficou tremendo diante do grande portão. Um homem alto, de terno preto, o segurança principal do prédio, se aproximou. O que você tá fazendo aqui? Eu quero ver o senhor Francisco Vilela. Eu sou mãe do neto dele. Hugo riu, gelado. Neto? Quem é você, moça? Ana Soares. Eu só quero dizer uma coisa. Hugo acionou o rádio. Tem uma maluca aqui querendo ver o senhor Vilela. Disse que tá grávida do neto dele. Ana ouviu a resposta pelo rádio. Expulsa. Não deixa a imprensa ver essa cena. Essa mulher é uma idiota. Hugo se aproximou, a mão no ombro dela. Cai fora. Aqui não é lugar para mendiga. Ana caiu em prantos, ajoelhou-se. Por favor, só um minuto. Hugo não respondeu. Agarrou o braço dela com força e a empurrou para fora do prédio. No caminho de volta, Ana já não conseguia mais chorar. Caminhava. Não tinha dinheiro para táxi. Não tinha ninguém para ligar. Não tinha lar. Ao chegar na estação de metrô próxima à Praça Central, Ana desabou. Não se lembrava bem de como caiu. Sua cabeça bateu levemente no chão, e tudo escureceu. Passantes olhavam. Mas logo desviavam. Um casal jovem riu. Mais uma bêbada. Ninguém chamou ambulância. Ninguém se abaixou. Quando Ana abriu os olhos, já era noite fechada. Estava deitada num canto do parque, perto da entrada do metrô. O corpo encharcado, os lábios arroceados. Um casaco velho havia sido jogado sobre ela, talvez por outro morador de rua. Ela se virou e viu um homem de barba grisalha, chamava-se Félix, também abrigado sob uma lona plástica a poucos metros. Ele mascava chiclete e falou. Tá acordada, é? Não se assusta, não. Aqui, todo mundo já desmaiou na primeira noite. Ana tentou se erguer, apoiando-se num poste de luz. Seu Félix estendeu um cobertor rasgado. Pega. Nessa época faz muito frio. Você não é a primeira que foi jogada na rua por estar grávida. Mas se sobreviver às 3 primeiras noites, pode durar mais do que imagina. Ana não disse nada. Abraçou a barriga e fechou os olhos. Já não havia mais o que dizer. A noite ficava cada vez mais fria. O vento cortava o parque como lâminas invisíveis, rasgando a pele. Ana se encolhia sob o cobertor rasgado que seu Félix lhe havia dado, tremendo sem parar. Sob o tecido úmido e mofado, sentia leves contrações no ventre. Não eram dores agudas, mas qualquer movimento agora a apavorava. Seu Félix, em silêncio, acendia uma pequena fogueira, a luz trêmula iluminando seu rosto enrugado, marcado pelos pés de galinha. Ele havia sido segurança em Bauru, até ser demitido por encobrir um jovem ladrão. Ele estava com fome, não era criminoso de verdade, dissera na época. Desde então, vivia errante pelo centro-oeste do Brasil. Qual o seu nome? Ele perguntou, sem tirar os olhos do fogo. Ana. Tá grávida de quanto? 4 meses. Seu Félix assentiu. Não perguntou mais nada. Aquele tipo de aceno não era de aprovação, mas de quem já tinha visto aquilo muitas vezes. Conheci uma moça chamada Paloma, disse ele. Também estava grávida. Também foi posta para fora de casa. Também acreditou num homem que não valia nada. Igualzinha a você. Ana olhava fixamente para o fogo, sem responder. O vento entrava por entre a lona improvisada, fazendo-a estufar como se fosse voar a qualquer momento. Ela sobreviveu? Ana perguntou baixinho. Seu Félix suspirou. Não. O bebê nasceu e viveu só 2 semanas. Morreu de pneumonia. Ela se foi 3 dias depois. Ninguém lembra o nome dela. O silêncio caiu. Mais gelado que o vento era a verdade. Uma rajada mais forte sacudiu o abrigo precário, quase derrubando tudo. Ana se encolheu. Seu Félix se levantou, pegou mais algumas placas de papelão para barrar o vento. Vai chover forte essa noite, ele disse. Tenta manter essa barriga aquecida. Ao amanhecer, Ana acordou encharcada de suor frio. Uma dor leve irradiava pelos quadris. Desta vez, durava mais que na noite anterior. Ela cerrou os dentes, sem coragem de gritar.
Gritar agora só faria com que a enxotassem dali por incomodar. Ela se arrastou até o bebedouro público na lateral do parque e lavou o rosto por cima. A água era gelada como gelo. Você devia ir ao hospital, disse uma voz atrás dela. Ana se virou. Era uma mulher de cabelos curtos, carregando uma mochila grande, vestindo uma jaqueta militar desbotada, devia ter pouco mais de 30 anos. Na jaqueta lia-se, Centro de Apoio São Francisco. Meu nome é Isabel, sou voluntária do Centro de Apoio a Pessoas em Situação de Rua. Você quer que eu te leve para uma consulta? Ana olhou para a mulher, incrédula. Eu, não tenho plano de saúde. Isabel deu de ombros. Em casos de emergência, eu consigo usar meu cartão de voluntária para pedir uma avaliação gratuita. Ana quase disse sim. Mas então se lembrou das vezes em que foi enxotada, acusada de fingir, de ser uma farsante. Deu um passo para trás e balançou a cabeça. Obrigada. Mas eu tô bem. Isabel a olhou por um longo tempo. Por fim, tirou um papel do bolso. Aqui é o endereço do centro. Se mudar de ideia, vai lá. Tem banho, comida, médicos voluntários. Ninguém vai te julgar. Eu mesma já fui mãe solteira. Eu entendo. Deixou o papel ao lado do bebedouro e foi embora. Ana pegou o papel e leu o endereço. Mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurá-lo. Naquela tarde, Ana tentou pedir auxílio emergencial no escritório da assistência social da cidade. Caminhou quase 3 quilômetros até lá, com os pés inchados e vermelhos por causa dos sapatos encharcados. Na sala de espera, estava lotado. Ana sentou-se num canto, tentando manter a calma. Quando chegou sua vez, entrou e encontrou uma funcionária chamada Cláudia, uma mulher de blusa branca, cabelo tingido de castanho e óculos de leitura colados ao rosto. Nome? Ana Soares. Grávida? Sim. Documentos, contrato de aluguel, comprovação de desemprego? Eu não tenho casa. Fui expulsa. Cláudia franziu a testa. Sem contrato de residência, sem carta de desemprego, sem laudo médico, com o que você pretende solicitar o auxílio? Ana entregou sua carteira de estudante. Cláudia pegou e digitou no computador. De repente, ela parou. Você é aquela da matéria nos blogs, né? Ana ficou paralisada. Eu? Não. Cláudia virou a tela para ela. Lá estava uma postagem de um blog político. Estudante de linguística arma cilada para filho dos Vilela, a verdade por trás da fachada moralista. Uma foto dela lendo na biblioteca uma imagem antiga, editada, aparecia em destaque. Infelizmente, seu caso foi marcado com risco de exposição na mídia. Se eu aprovar, a equipe de comunicação vai fazer escândalo. Eu não posso arriscar minha carreira, por alguém de reputação duvidosa. Eu sou real. Eu tô grávida. Eu preciso de ajuda. Pode ir embora. Aqui não é lugar para encenação emocional. Cláudia apertou um botão. Um segurança foi chamado. Ana saiu do prédio, com o corpo esgotado. Na calçada, as pessoas passavam apressadas. Ninguém sabia que ela acabava de perder sua última esperança. À tarde, Ana voltou ao parque. Começava a chover. Ela se refugiou debaixo da cobertura onde sempre se abrigava. Seu Félix não estava, talvez tivesse ido até o posto de sopa beneficente. Um grupo de jovens se aproximou. 2 homens e uma mulher, todos por volta dos 20 anos, bem vestidos. Um deles ergueu o celular e começou a gravar. Olha só. Mais uma grávida abandonada. O TikTok tá carente de conteúdo social mesmo. Ei moça. Sabe quem é o pai do bebê? Ou vai escolher qualquer um, fazer live e pedir pix? A garota caiu na gargalhada. Tão nova e já pedindo esmola. Mas devia ser gostosa antes, né, João? Gostosa? Vencida já, né? Ana não disse nada. Virou o rosto, mas um deles enfiou o celular na sua cara. Dá um sorriso. Mostra pra todo mundo a cara do fracasso. Ela se levantou de súbito e empurrou o rapaz. Vaza daqui. Um empurrão leve de João. Ana perdeu o equilíbrio e caiu no chão. A barriga bateu com força no joelho. Ela gritou. Porra! O que você fez? A garota puxou João de volta. Eu, nem empurrei forte. Vamos sair daqui. Rápido. O grupo fugiu. Ana ficou no chão, as mãos apertando a barriga. A dor se espalhava como ondas. Alguns minutos depois, passos suaves se aproximaram. Um senhor de camisa branca, apoiado numa bengala, parou a alguns metros.
Olhou para ela por um tempo. Não disse nada. Depois virou as costas e foi embora. Ela continuou deitada na chuva, respirando com dificuldade. A barriga doía. Os lábios estavam roxos. Um filete de sangue escorria do canto da boca até a gola da blusa. E Ana sussurrou: "Filho, me perdoa." A dor só aliviou quando já era noite cerrada. Ana estava deitada de lado, sob uma lona plástica improvisada, tremendo sem parar. O cobertor rasgado já não esquentava mais. A cada rajada de vento, ela se encolhia como um bichinho tentando proteger a barriga. A dor não era mais forte, mas uma dormência fria parecia dominar o mais fundo de seu corpo. Seu Félix voltou por volta das 10 da noite, carregando um saco com pães duros e um iogurte quase vencido. "Tá tudo bem com você?" ele perguntou, a voz rouca do vento. Ana não respondeu. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar vazio. A garoa continuava caindo, colando os fios de cabelo na testa. "Alguém fez alguma merda com você, né?" Félix se sentou, examinando o corte em sua testa. Ana assentiu devagar. "3 moleques. Fazendo vídeo pro TikTok. Um deles me empurrou, eu caí. Filhos da puta." Ele murmurou, e depois suspirou, como se aquilo já não o surpreendesse mais. Ele estendeu o iogurte para Ana. Ela pegou, mas suas mãos estavam tão fracas que deixou cair no chão. "Come. Enquanto essa barriga ainda tá aí, você precisa viver", disse ele, tentando soar firme. 2 dias depois, o sol apareceu timidamente. Ana e Félix se mudaram para uma área do parque próxima à antiga estação de trem, onde havia menos movimento e menos risco de serem expulsos. Aos pés de um castanheiro, eles montaram novamente a lona. Félix amarrou os cantos com cadarços para evitar que o vento a levasse. Ana sentou-se quieta, segurando um caderno velho que encontrara no lixo atrás da biblioteca da universidade. No caderno, ela escrevia em latim, letras trêmulas, tentando conter o tremor das mãos. Na escuridão. Busco a luz. Passos se aproximaram. Uma voz feminina familiar chamou. "Ana." Ela levantou o olhar. Era Isabel, a voluntária que lhe havia dado o endereço do centro de apoio. Desta vez, ela usava um colete refletivo, carregava uma mochila grande, com um kit de primeiros socorros e algumas marmitas quentes dentro. "Volto aqui todos os dias, mas não te vi. Hoje decidi ir até a estação velha." "Ainda bem." Isabel se agachou e tocou a testa de Ana com cuidado. "Você está com febre." "Não é nada." "Não é nada o quê?" "Tem gente saudável que não aguenta viver assim." "Você está grávida, pelo amor de Deus." Félix interveio. "O fato de ela ainda estar viva já é uma vitória. Mas você sabe como é. Se segurança vê alguém armando barraca, já trata como cachorro." Isabel suspirou fundo. Tirou da mochila um pote plástico arroz, peixe, legumes refogados. O vapor subiu, e os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Quanto tempo fazia desde que ela sentia cheiro de comida de verdade? "Come." "Não precisa dizer nada", disse Isabel, sentando-se ao lado dela, limpando as mãos de Ana com um lenço de papel. Quando Ana levou a primeira colher à boca, Isabel olhou para Félix e falou baixo. "O senhor sabe que não pode ficar aqui para sempre. Vão transformar essa área num centro comercial." "Eu sei", respondeu ele, sem desviar o olhar. "A gente vai ter que se arrastar para outro canto, como sempre." Naquela noite, Ana começou a tossir. A garganta ardia, o peito apertava. Félix disse que era o frio. Preparou para ela uma caneca de água quente, fervida num fogareiro improvisado com peças de metal trocadas no ferro velho. "Bebe. É só água com folhas de coentro velho, mas ajuda a esquentar." Ana segurou a caneca com as mãos trêmulas. Bebeu devagar, pequenos goles, tentando não vomitar. Félix acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para as luzes fracas da antiga estação. "Sabe, Ana, uma vez meu sobrinho me convidou para passar um tempo na casa dele em Bauru. Mas me disse: só não fala pros vizinhos que o senhor já morou na rua, tá?" Eu ri. "Falar pra quem, né?" Ana deu um sorriso fraco. "E se um dia meu filho perguntar como foi a vida da mãe dele? Eu nem sei o que dizer. Diz a verdade. Que você sobreviveu. Isso já é motivo de orgulho." Depois de um tempo, Ana perguntou: "Seu Félix, se eu morrer, o senhor pode dar um nome pro meu bebê?" Félix ficou em silêncio. Apagou o cigarro e se virou para ela. "Não fala besteira.
Tô falando sério. Então vou chamar ele de Salvador. O que salva? Parece nome de rei. E você? Que nome daria? Ana olhou para o céu e sorriu levemente. Luciano. Quer dizer pequena luz em latim. Félix assentiu. Bonito. Na manhã seguinte, Ana foi até uma loja de artigos usados para bebês, na esperança de conseguir algum trabalho limpar, organizar prateleiras, qualquer coisa. A loja se chamava Berço de Abril e era administrada por uma senhora chamada Beatriz. Ela usava vestido de lã, cabelo preso em coque e óculos pendurados por uma corrente de pérolas. Ana ficou esperando do lado de fora por mais de 20 minutos, antes de reunir coragem para entrar. Com licença. Eu não tenho documentos, mas posso fazer qualquer coisa. Só peço uma chance. Beatriz olhou para ela, depois para sua barriga. Está grávida? Sim. Sem plano de saúde? Sem documentos? Não. Beatriz cruzou os braços. Você quer trabalhar numa loja para bebês, mas nem tem onde dar à luz com segurança? E se desmaiar aqui? E se tiver um parto prematuro? Eu só quero ganhar algum dinheiro. Para não ter que pedir mais nada a ninguém. Beatriz ficou em silêncio. Algo no olhar de Ana a fez hesitar. Depois de um minuto, disse: Não posso te contratar. Mas... Ana levantou os olhos, cheia de esperança. Tenho uma sacola com roupas de bebê usadas que ia doar. Se você quiser, pode levar. Ela entrou, pegou uma sacola plástica grande e a colocou sobre o balcão. Ana se aproximou e abaixou a cabeça em reverência. Obrigada. Dona Beatriz. Lembre-se. Se doer demais. Não precisa aguentar sozinha. Ser mãe não significa morrer aos poucos. Aquela frase ecoou na cabeça de Ana pelo resto da tarde. À noite, Ana voltou ao abrigo com a sacola nas mãos. Félix não estava. Em seu lugar havia uma mulher de cabelos cacheados, pele morena, cerca de 40 anos, fumando. Ao lado dela, 2 sacolas de plástico desorganizadas. Você é a tal Ana que o Félix mencionou? Perguntou. Sou Ana. Eu sou Carmen, amiga antiga dele. O Félix me disse para ficar aqui se ele demorasse para trazer comida. Afinal, esse abrigo é dele. Ana sentou, exausta. Ele é uma boa pessoa. É velho, mas sabe viver melhor que muita gente nova. Pelo menos não grava vídeo de gente sofrendo só para ganhar curtida. Carmen tragou o cigarro e olhou para Ana. Você vai viver assim até quando? Eu não sei. Não tem família? Não. Carmen ficou em silêncio. Depois, ofereceu um cigarro a Ana. Isso não é bom para quem tá grávida. Mas se você estiver à beira da loucura, fumar uma vez não vai matar. Ana pegou o cigarro, olhou fixamente para ele. Depois o colocou no chão. Não. Não quero fazer mal ao meu bebê. Carmen ergueu uma sobrancelha. Vai ver, você é mais forte do que pensa. Perto da meia-noite, Ana estava sozinha sob a luz amarela e fraca de um poste. Félix ainda não havia voltado. Carmen dormia. O vento soprava forte, fazendo a lona ranger. Um ruído distante. Alguém a observava. Um homem idoso, camisa branca, bengala. Pela segunda vez. Dessa vez, ele não foi embora de imediato. Mas também não se aproximou. Ficou ali, como um fantasma. Ana o encarou com os olhos secos. Não falou. Ele também não. E começou a chover. A chuva durou a noite toda. Pela manhã, a lona já não aguentava mais. A água escorria pelas bordas e caía direto no rosto de Ana, acordando-a com frio na têmpora. Félix ainda não tinha voltado. Carmen, por outro lado, arrumava suas coisas. Colocou algumas roupas velhas na mochila, fechou o zíper com pressa e a jogou nas costas. Seu olhar para Ana era de pena, mas também de indiferença. Tô indo. Félix disse que, se a coisa ficasse feia, era para eu cair fora. Hoje tem fiscalização, os guardas devem expulsar todo mundo. Ele disse para onde ia. Não. Mas não espera que ele traga um banquete. No máximo, um pedaço de pão que alguém largou. Carmen saiu da lona, deixando Ana sozinha com a sacola de roupas de bebê. Ela abraçou a barriga, sentindo o corpo se desfazer na umidade. Cada movimento fazia o quadril doer. O peito chiava com o frio. Talvez estivesse com infecção. Ela sussurrou, como uma prece. Meu amor. Aguenta firme com a mamãe. Não me deixa, tá bem.
Mal terminou a frase, uma contração apertou seu ventre. Não era fraca, mas também não era mais apenas leve como antes. Ana cerrou os dentes, agarrando firme a borda do cobertor. Um som de sirene soou à distância. Logo depois, passos pesados se aproximaram. 3 homens vestindo o uniforme da Guarda Civil apareceram, seguidos por uma mulher de casaco cinza com o emblema Serviços Sociais no peito. O nome dela era Patrícia. Tem alguém aí dentro? Um deles gritou. Ana se atrapalhou, tentando se levantar. Eu tô aqui. Patrícia levantou a lona do abrigo e encarou Ana com um olhar clínico. Você está grávida? Sim. Tem documentação médica? Algum comprovante de abrigo temporário? Documento de identidade? Eu só tenho uma cópia da carteira de estudante. O guarda ao lado assobiou. Claro. Mais uma estudante perdida no caminho. Patrícia não disse nada. Vasculhou seus papéis e tirou um auto de remoção da área do parque, com base no artigo 14b da Lei de Proteção ao Meio Ambiente Urbano. Você não pode montar barraca aqui. Vamos desmontar tudo ainda esta manhã. Se não sair, vai ser multada e removida à força. Eu não tenho para onde ir. Só preciso de mais uma noite. Não é possível. Pode ir ao abrigo da Rua São Cristóvão. Mas tem que ir por conta própria. Lá não fazem transporte. Ana abaixou a cabeça. Já não tinha forças para discutir. Um dos guardas começou a arrancar os cadarços que seguravam a lona nos galhos. O abrigo desabou em instantes como se fosse o reflexo de toda a fé de Ana sendo esmagada, dia após dia. Ela recolheu silenciosamente a sacola com roupas de bebê e o caderno, arrastando os pés para deixar o que um dia chamara de seu canto de vida. O caminho até a Rua São Cristóvão era mais longo do que ela imaginava. Cada passo parecia pregar agulhas nos joelhos. O sol da manhã não aquecia, apenas ofuscava, forçando Ana a apertar os olhos sem parar. Perto do meio-dia, ela finalmente chegou ao portão do abrigo. Um prédio antigo, de fachada cinza, portão de ferro alto e enferrujado, com uma placa branca sobre fundo azul, Casa de Acolhida Nossa Senhora da Luz. Ela apertou a campainha. Depois de alguns minutos, um homem por volta dos 40 anos apareceu. Usava uma barba por fazer, óculos, colete azul. No crachá lia-se, Juliano Moreira coordenador. O que você precisa? Os serviços sociais me mandaram pra cá. Juliano olhou para sua barriga e fez um gesto com a cabeça. Me segue. O centro não estava lotado. Havia algumas camas de ferro alinhadas numa sala comprida. Cada pessoa tinha apenas um armário pequeno. Sem portas individuais, sem cobertores quentes. Ana foi levada até uma cama perto de uma janela quebrada. Aqui só pode ficar 3 dias. Depois tem que pedir extensão. Banheiro é coletivo. Gritaria e confusão não são permitidas. Se entrar em trabalho de parto, tem que ir por conta própria ao hospital. A gente não tem enfermeiro residente. Ana sentiu, como uma máquina. Você come carne ou é vegetariana? Qualquer coisa serve. Juliano lhe entregou uma bandeja de plástico com arroz branco e um pouco de atum enlatado. O cheiro forte do peixe quase a fez vomitar, mas ela forçou o alimento para dentro. Seu estômago não podia mais ficar vazio. À tarde, ela se sentou no banco do pequeno pátio. Alguns outros moradores de rua estavam por ali, em sua maioria homens, alguns com deficiência. Ninguém conversava. Ninguém se cumprimentava. Naquela noite, Ana teve febre. Seu corpo queimava, a camiseta encharcada de suor. Ela se revirava na cama, a boca seca como papel. Em certo momento, sonhou que estava de volta à universidade em pé, no auditório do curso de linguística, recitando versos de Ovídio. Mas a plateia toda estava de costas. Ninguém aplaudia. Ninguém a reconhecia. Pela manhã, acordou com os lábios rachados e a barriga ainda dolorida. Foi até o pátio em busca de ar fresco. E então, no canto do pátio, viu Félix. Ele estava sentado num banco de pedra, com a roupa molhada e olheiras profundas. Tinha um hematoma na testa. Nas mãos, segurava um saquinho com laranjas amassadas. Seu Félix. Ana chamou. Ele levantou o olhar, com um leve sorriso. Você tá viva. Que bom. Achei que o senhor. Os guardas me pegaram. Eu tava rondando o parque quando começaram a limpar tudo. Um chute nas costelas foi o suficiente para me convidarem a sair de Campinas. Como o senhor soube que eu tava aqui? Eu deduzi.
Se você sobreviveu depois de perder seu canto, ia vir pro abrigo de São Rafael. Ana se aproximou, olhando para as laranjas nas mãos dele. Onde o senhor conseguiu isso? Roubei. Tá brincando? Não. Pedi e me negaram. Disseram. Laranja é pra quem precisa, não pra vagabundo. Então peguei. Ana pegou uma laranja, descascou. O aroma suave subiu. Comeu gomo por gomo. O sabor levemente ácido encheu seus olhos de lágrimas. Eu não lembrava. Que laranja era tão boa assim? Félix a observou com doçura. É porque você esqueceu o gosto da esperança. Aquela frase ecoou em sua mente o resto da tarde. Naquela noite, Ana sonhou de novo. Estava atravessando um campo aberto, o céu cinzento, o vento forte. Em seus braços, um bebê rosto radiante, cabelos encaracolados. O bebê não chorava. Olhava para ela. Sorria. Mas de repente começou a chover. O vento ficou violento. O bebê escorregou de seus braços. Ela gritou. Mas ninguém ouviu. Acordou assustada. O corpo banhado em suor frio. Da sua boca saiu, como num reflexo. Luciano. A luz amarelada atravessava a janela quebrada. Uma corrente de ar frio entrava. Lá fora, na calçada do outro lado da rua, estava novamente a silhueta do homem de camisa branca e bengala. Desta vez, ele não foi embora. Também não se aproximou. Apenas ficou ali. Observando. Como se esperasse o momento certo. Na manhã seguinte, Ana despertou com a sensação de um peso esmagando seu corpo. Os membros estavam entorpecidos. Respirou fundo, o peito apertado. A cama de ferro rangeu. O cobertor fino era inútil contra o frio que passava pela janela quebrada. Na mente, ainda ecoava a imagem do bebê no sonho. Aquele sorriso sereno parecia sufocá-la. Como se fosse uma esperança distante demais. Ao sair para o pátio, viu Félix já sentado no banco. Um curativo cobria sua bochecha esquerda, mas ele parecia mais disposto que no dia anterior. Conseguiu dormir? Perguntou ele, com a voz ainda rouca do frio. Quase nada. E o senhor? Eu nem tenho mais o costume de dormir bem. Sempre que fecho os olhos, só vejo cena de gente me expulsando dos lugares onde tentei viver. Félix deu um sorriso amargo. Tirou do bolso um pote plástico pequeno com 2 biscoitos e uma maçã. Café da manhã. Não pergunta de onde veio. Ana pegou, agradecendo baixinho. Quando deu a primeira mordida no biscoito, percebeu que suas mãos tremiam. O estômago era um buraco sem fundo, mas a boca estava amarga. Félix ficou em silêncio por um tempo, até dizer com voz baixa. Ouvi dizer que o filho do Vilela vai dar uma palestra na Universidade Estadual de Campinas essa semana. Ana parou de mastigar. Apertou o biscoito com força. O Eduardo? É. Vai falar sobre o papel do direito na proteção dos direitos das crianças. Irônico, né? Ana abaixou a cabeça. Era como levar um tapa no rosto. Como o senhor sabe disso? Um amigo meu é segurança lá. Contrataram reforço para esse evento. O senhor acha que eu deveria ir? Eu acho que ele precisa te ver. Não precisa dizer nada. Só aparecer. Só para ele saber que você ainda tá viva. Isso já é suficiente. Os 3 dias no Centro São Rafael passaram como uma sombra. No 4º dia, Ana foi informada de que teria que sair caso não apresentasse um pedido formal de prorrogação. Ela não tinha. Ninguém a orientou, ninguém ofereceu ajuda. Juliano, o coordenador, apenas deu de ombros. A lei é a lei. Não podemos manter pessoas além do prazo. Eu posso ficar só mais 2 dias. Só preciso tomar banho, descansar. Eu entendo. Mas não tenho autoridade para permitir. Ana não insistiu. Arrumou suas coisas, uma sacola de pano com algumas roupas velhas, alguns biscoitos que Félix havia lhe dado, e o caderno de anotações em latim que ela continuava a escrever todas as noites. Félix a esperava do lado de fora do portão. Não precisou perguntar. Já sabia. Vamos, disse ele. Conheço outro lugar. Mais escondido, mas ninguém incomoda. O novo refúgio ficava sob uma ponte pequena, perto do antigo distrito industrial, onde um dia funcionou uma siderúrgica abandonada. O cheiro de ferrugem e mofo impregnava o ar. Mas ali havia menos vento, menos gente. Félix montou novamente a barraca usando lona preta, prendendo o vento com caixotes de madeira podres. Não espere conforto, disse ele. Mas pelo menos ninguém nos expulsa.
Ana sentou-se sobre as mantas, tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão, a voz rouca. Tô começando a não conseguir mais respirar. Félix virou-se, o olhar aflito. Você precisa de um médico. Nenhum hospital me aceita sem plano de saúde. Então vai morrer assim? Ana não respondeu. Virou o rosto. As lágrimas escorreram, mas ela não as enxugou. Não restava energia para manter o orgulho. No dia seguinte era a data do seminário de Eduardo Vilela. Ana não pretendia ir. Mas naquela manhã, ao acordar encolhida no frio cortante, ouvindo buzinas ao longe e vendo bolhas surgirem na pele, soube, ou dava um último passo para fora do mundo, ou deixaria o mundo enterrá-la no esquecimento. Félix a acompanhou por um trecho. Quando se aproximaram do portão da universidade, ele parou. Não posso entrar. O controle tá rígido. Vai. Você precisa encarar isso. Ana atravessou o portão de ferro da antiga glória. A Universidade Estadual de Campinas, que um dia fora lar de sonhos, de saber, de orgulho. Agora, cada passo ali pesava como chumbo. O seminário acontecia no auditório São Jerônimo. Ana ficou escondida atrás de uma coluna de pedra próxima à entrada, onde ninguém a reconheceria. Eduardo subiu ao palco vestindo um terno cinza claro, cabelo penteado, sorriso de político. A plateia aplaudiu quando ele foi anunciado. Eduardo Vilela, representante da nova geração de advogados pelos direitos das crianças no Brasil. Ana apenas observava. Olhou para ele. Não disse nada. E então, o olhar de Eduardo encontrou o dela. Os dois congelaram. Por um segundo. Eduardo empalideceu. Perdeu o chão. Ana não sorriu. Não chorou. Apenas o fitou. O apresentador fez uma pergunta. Ele balbuciou, recompôs o rosto e prosseguiu. Ana virou-se. Não precisava ficar mais. No caminho de volta, encontrou Marta, antiga colega de turma. Marta saía de uma sala de aula. Ana. Chamou, com surpresa e um pouco de cautela. Ana virou-se. Oi. Meu Deus. É mesmo você? É. E você, tudo bem? Marta olhou para a barriga de Ana, depois para suas roupas sujas. Quis dizer algo, mas se calou. Você. Tá bem? Ana não respondeu. Mas seus olhos diziam tudo. Marta olhou em volta, então enfiou uma nota dobrada na mão de Ana. Fica com isso. Não é muito. Mas você. Ana recusou. Não precisa. Obrigada. Você. Pode ficar lá em casa uns dias, se quiser. Moro com meu namorado. Mas se precisar. Não preciso mais. Ana foi embora. Não olhou para trás. À tarde, começou a chover. Ana e Félix se encolheram sob a nova barraca. As contrações começaram a vir com frequência. Não eram mais leves. Vinham em ondas, longas, torcendo as entranhas. Acho que tá chegando. Disse Ana, com a respiração entrecortada. Félix entrou em pânico. Não. É cedo demais. A gente tem que ir pro hospital. Ninguém vai me atender. Você vai dar à luz aqui. Ana chorava. Abraçou a barriga, suando frio apesar do tremor. Eu não quero morrer. Félix apertou sua mão. Escuta. Se não tiver outro jeito, eu vou chamar uma ambulância. Mesmo que nos expulsem, eu vou gritar no meio da rua. Ana sacudiu a cabeça, fraca. O senhor não pode. Vão bater no senhor de novo. Que batam. Já vivi demais para ter medo de canalha. Outra contração. Ana gritou, as lágrimas jorrando. Félix saiu correndo da lona, em direção à avenida, no meio da chuva. Ela ficou ali. Sozinha. Do lado de fora, a luz amarela do poste, a silhueta do homem de camisa branca e bengala apareceu novamente. Desta vez, ele se aproximou. Muito perto. Ana se contorcia sobre o chão frio, o corpo encharcado, a respiração falhando. As contrações vinham rápidas, violentas como marés arrasando a areia fina. Cada dor parecia espremer seus ossos, rasgar por dentro. Sua barriga se enrijecia, endurecida. A criança dentro dela se debatia, buscando saída no meio da tempestade da vida. Do lado de fora, a chuva não cessava. O vento uivava. Ela já não sabia o que molhava seu rosto, a chuva ou as lágrimas. E então, em meio ao espasmo dilacerante, Ana viu o velho. O homem de camisa branca, bengala, cabelos brancos. Caminhava com calma, como um fantasma antigo.
Sob a luz tremeluzente da ponte, seu rosto trazia algo entre compaixão e resignação, como quem já testemunhou aquilo antes, muitas vezes. Meu nome é Mauro, disse ele, a voz grave, com pronúncia impecável, como quem já devorou dicionários de latim. Você se chama Ana, não é? Ana mordeu os lábios. Já não tinha força para responder. Seus olhos arregalados transbordavam medo e confusão. O velho deu mais um passo. Olhou dentro daqueles olhos. Não tenha medo. Não vim tirar nada. Só quero saber. Se ainda dá tempo. Ela não entendia. Não sabia se era um delírio entre a dor e a febre, ou alguém real. Vai. Vai embora. Murmurou Ana. Eu não preciso de piedade. Mauro se agachou ao lado dela, devagar, como um avô que se senta ao lado da neta. Tirou do bolso um lenço, limpou a testa dela com delicadeza, e disse: Um dia, eu fui como você. Não grávido, claro. Mas já dormi em calçadas. Já tremi de frio no vento. Já quis morrer por ninguém saber que eu existia. Um brilho surgiu nos olhos de Ana, mas logo se apagou. Ela rangeu os dentes, virou-se de lado, cravando os dedos na terra fria. Eu não aguento mais. Eu sei, sussurrou Mauro. Mas seu bebê ainda não desistiu. De longe, ouviu-se a voz de Félix. Socorro! Por favor! Tem uma mulher grávida. Ajudem! Ele corria no meio da rua, braços erguidos, gritando desesperado. Os carros passavam, motoristas olhavam, depois desviavam o olhar. Um táxi parou, o motorista baixou o vidro. Tá maluco? Com essa chuva toda. Vai fazer emboscada para assaltar, é? Félix caiu de joelhos, segurou o capô com as mãos. Eu imploro. Tem um bebê nascendo. A mãe tá sangrando. Liga pra ambulância. Não temos celular. Sem sinal. O motorista hesitou, depois acelerou, jogando um jato de água suja sobre Félix. Ele caiu sentado, mãos no peito. Seus olhos estavam vermelhos, as palmas sangravam por causa da queda. Aquele homem de 60 anos, que sobreviveu a tantos invernos nas ruas, agora parecia frágil como uma folha seca. Dentro da barraca, Ana soltou um grito que rasgou sua garganta. Suas mãos já sangravam por cavar o chão. A dor se espalhava do ventre para as costas, e dali até o coração. O suor frio jorrava como chuva. Seus olhos giravam, a visão embaçada. Mauro continuava ao lado. Observava-a sem desviar o olhar. Escuta o que eu vou dizer. Respira fundo. Longo. Ritmado. Como quando você lia a poesia de Horácio. Lembra? Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não. Não consigo. Eu não sei o que fazer. Deixa o instinto guiar. Você não está sozinha. Ele afastou os fios de cabelo encharcados da testa dela e murmurou, em latim: Mater fortes. Duque filium per tenebras. Mãe forte. Conduz seu filho através da escuridão. Ana chorou. Pela primeira vez em dias, não de medo, mas porque alguém a chamou de mãe. Com respeito. Outra contração violenta chegou. O sangue começou a escorrer pela calça molhada. Mauro tirou o casaco e o estendeu no chão. Pegou um celular antigo e tentou ligar sem sinal. Ele praguejou. Lugar maldito. Ana sussurrou. Se eu não sobreviver. Por favor. Chame meu filho de Luciano. Mauro segurou a mão dela, apertando com firmeza. Você não vai morrer hoje. Eu tô tão cansada. O senhor não entende. Entendo sim. Já passei 3 dias com fome ao lado do corpo gelado do meu amigo que morreu de frio. Eu entendo. Mauro a olhava como ninguém jamais havia olhado para Ana, sem pena, sem julgamento, apenas com empatia. Ela se arqueou, mordeu o lábio até sangrar, e gritou tão alto que até o vento parou. Ele tá vindo. O sangue jorrou. Mauro rapidamente puxou o lenço de pano e o colocou sob os quadris dela. As mãos tremiam, mas os olhos continuavam firmes no rosto pálido da jovem. Respira. Força. Ana gritou. 1 minuto. 2 minutos. Cada segundo era como uma lâmina cortando por dentro. E então, um choro fraco soou. Intermitente. Mais nítido. Aquele som atravessou a noite como uma rachadura de luz. Mauro segurou o bebê com sua camisa branca ensanguentada. Limpou-lhe o rosto com a ponta do tecido e o envolveu com cuidado. É um menino. Ana respirava com dificuldade. Olhou para cima, os olhos marejados.
Luciano. Mauro colocou o bebê em seus braços. A criança soluçava baixinho, os olhos ainda fechados. Oi, meu amor. Ana disse com a voz embargada. Me perdoa, por ter nascido assim. Ela o apertou contra o peito, ainda tremendo de frio, de dor e de medo. Do lado de fora, Félix voltou. Mancava, estava pálido, as mãos sem força. Mauro encarou e assentiu. Cheguei a tempo. Ela está viva. Mais fraca. Precisa de atendimento agora. Félix tirou do bolso um sinalizador de emergência que guardava desde os tempos de segurança ferroviário. Acendeu-o e o ergueu alto. A luz vermelha brilhou intensamente no meio da tempestade. Um carro da guarda municipal avistou o sinal. Deu meia volta. 3 minutos depois, o veículo chegou em disparada. 2 agentes desceram, chocados ao ver uma jovem coberta de sangue, segurando um recém-nascido em uma barraca feita de lixo e lona. Meu Deus do céu! Chama uma ambulância. Agora! Mauro recuou, em silêncio. Félix apontou com raiva. Não levem ela para qualquer lugar e abandonem depois. Ela é um ser humano. Um dos agentes assentiu. Vamos levá-los ao posto de saúde São Miguel. Colocaram Ana na maca, o bebê ainda colado ao peito dela, envolto na camisa branca. Ana abriu os olhos pela última vez antes da porta se fechar. Murmurou. Luciano. E desmaiou. Mauro ficou ali, encharcado, as mãos manchadas de sangue ainda segurando a bengala. Félix ao lado. Eu sabia que o senhor não era um morador de rua comum, disse Félix, com a voz pesada como pedra. Mauro não respondeu. Quem é o senhor? Ele soltou um longo suspiro. Alguém que já foi expulso. Félix assentiu. Não perguntou mais. Ambos observaram a ambulância desaparecer na noite de Campinas. Uma criança havia nascido. No meio do lixo, do sangue e da indiferença humana. A porta da sala de emergência se fechou atrás de Ana. A luz fria da sala de cirurgia iluminava seu rosto. Médicos e enfermeiros passavam como vultos. Ela não lembrava quanto tempo se passou até despertar. Mas lembrava o som. O som do choro de um bebê. Tão familiar. Ana abriu os olhos. O teto branco, manchado de infiltrações. Estava num quarto individual, limpo, com ar-condicionado e luz quente. E, ao lado da cama, o bebê dormia numa incubadora. Ela sussurrou. Luciano. Nome bonito, disse uma voz masculina na porta. Ana virou o rosto. O homem de camisa branca entrou, cabelos brancos, bengala. Era ele. Aquele que ficou quando ninguém mais ficou, exceto o velho Félix. Senhor. Mauro, se quiser o nome completo. Quem é o senhor? Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da cama, a voz serena. Alguém que quase morreu de fome em frente à Biblioteca de Campinas, em 1968. Que foi expulso da escola por não ter sapatos de couro. Que achou que sua vida seria enterrada sob concreto e abandono. Mas alguém me estendeu a mão. Hoje estendi a minha quando vi tudo o que você suportou. Ana o olhava, lágrimas caindo. Tentou levantar o braço, mas estava fraca demais. E meu filho? Está bem. Mais forte do que você, inclusive. Os médicos disseram que você perdeu muito sangue, estava exausta. Mas sobreviveu. Por que o senhor me ajudou? Ela sussurrou. Mauro sorriu, os olhos doces como os de um avô. Por que você recitou poesia em latim numa lona rasgada? Por que não fumou mesmo quando te ofereceram? Por que nunca pediu dinheiro? Por que guardou sua dignidade mesmo quando o mundo te cobriu de lama? Ele acariciou sua mão. E por que preciso de alguém para herdar meu fundo educacional? Ana franziu a testa. Fundo? Do quê? Mauro recostou na cadeira, falando devagar. Sou o fundador do Instituto Luz Viva Mãos de Ouro. Um fundo que ajuda jovens grávidas, pobres, sem abrigo. Ninguém sabe que sou o criador. A imprensa me chama de o milionário anônimo de Campinas. Odeio holofotes. Mas não odeio a vida. Ana arfou. Sua mente girava. Eu não entendo. Não precisa entender tudo. Só precisa saber que você e seu filho nunca mais vão dormir debaixo de uma ponte. 3 semanas depois, Ana foi transferida para um pequeno apartamento no conjunto Instituto Aurora, um bairro tranquilo financiado pelo fundo de Mauro, reservado para casos especiais.
O apartamento tinha 40 metros quadrados, piso de madeira, cozinha, cama limpa, ar-condicionado funcionando. Para Ana, era o paraíso. Luciano ficou mais 2 semanas na ala neonatal do Hospital São Cristóvão, até que foi entregue à mãe em uma pequena cerimônia com os enfermeiros e médicos. Esse menino é guerreiro mesmo, disse a enfermeira Clara, sorrindo. Nasceu no meio da chuva, e agora tá mais forte que muito bebê de berço dourado. Ana o abraçou, lágrimas escorrendo. Naquele momento, Mauro entrou, acompanhado por uma mulher de meia idade usando camisa de seda. Era Dona Ângela, diretora-geral do Instituto Luz Viva. Serei eu a responsável por acompanhar você no programa de reintegração social, disse Ângela, apertando a mão de Ana. Reintegração? Sim. A primeira fase é o apoio à sobrevivência, moradia, alimentação, cuidados médicos. A segunda fase é a recuperação das habilidades profissionais. Ouvi dizer que você estudava linguística? Sim. Em Campinas. Perfeito. Estamos precisando de uma assistente de ensino para uma turma especial. Ana hesitou. Eu não acho que ainda seja capaz. A capacidade não some. Ela apenas adormece por causa da dor. Nós vamos despertá-la. Seu Mauro assentiu. Eu não te salvei para você ficar esperando agradecimento. Eu te salvei para você seguir em frente. E salvar outros também. Algum tempo depois, quando Ana já estava habituada ao novo apartamento, ela preparou um presente especial. Era uma tarde de domingo, com uma garoa fina batendo no vidro da janela exatamente como na noite em que Luciano nasceu. Ela vestiu o casaco, envolveu o filho em um cobertor e foi até o abrigo temporário onde Félix agora morava, um quartinho simples providenciado pelo Instituto Luz Viva. Depois que Ana anexou uma carta manuscrita no pedido de acolhimento. Na carta, ela escreveu: se não fosse por ele, meu filho não teria nascido. E eu talvez não teria sobrevivido até o amanhecer. Quando Ana entrou, Félix estava tentando consertar uma perna torta de uma mesa velha. Ele levantou a cabeça, os olhos marcados por olheiras brilharam com uma alegria que ele não tentou esconder. Você veio mesmo? Disse ele, com a voz rouca, mas cheia de calor. Ana colocou o pequeno Luciano nos braços dele. Esse é seu avô, filho, sussurrou ela. O primeiro a segurar você nos braços quando o mundo queria empurrar a mamãe pro fundo do poço. Félix abraçou o bebê, as mãos trêmulas. Luciano olhou com olhos bem abertos, como se gravasse aquele rosto enrugado e firme na memória. Eu não sei como retribuir, disse Ana, emocionada. Mas quero pedir uma coisa. Ela tirou da bolsa uma fotografia, uma imagem antiga em preto e branco de Félix quando jovem, restaurada e plastificada. Embaixo, Ana escreveu uma frase em latim: quem salva a vida, é quem carrega a luz. Ela colocou a foto em uma prateleira, ao lado de um pequeno porta-retratos de madeira. Meus filhos e netos vão saber seu nome, seu Félix. Eu prometo. Félix não disse nada. As lágrimas escorreram silenciosamente pelas bochechas enrugadas. Em seus braços, o bebê Luciano respirava de forma tranquila, como uma confirmação: a fé, quando resgatada, pode florescer de novo mesmo no coração de quem achava que já havia se apagado. No mês seguinte, Ana começou a trabalhar no Centro de Linguagem Aplicada para Jovens e Pais Solteiros, um projeto piloto do fundo do Seu Mauro. A sala de aula ficava num antigo dormitório reformado, com carteiras de madeira, quadro branco e estantes com livros de latim, grego e português contemporâneo. Ana se apresentou à turma pela primeira vez com o quadro escrito: Linguagem e Vida. Seus alunos eram mães jovens como ela, alguns homens que estavam em recuperação de dependência química, e um menino em especial, Gustavo, de 8 anos. Na primeira aula, Gustavo levantou a mão. Professora, a palavra lux quer dizer luz. Ana assentiu. Isso mesmo. E Luciano, o nome do meu filho, significa pequena luz. A turma riu. Gustavo inclinou a cabeça. Eu gostei desse nome. A senhora é a primeira professora de latim que não dá sono. Ana sorriu pela primeira vez, de verdade, do fundo do coração. 3 semanas depois, uma foto de Ana dando aula foi registrada por um repórter local chamado Tiago Carvalho. Ele não sabia quem ela era, só achou a cena linda. Uma jovem mãe, com o bebê no colo, lendo poesia antiga com emoção diante da turma. Quando a imagem foi publicada no jornal A Voz de Campinas, com a legenda simples: quem semeia conhecimento nas margens da sociedade? Ela se espalhou rapidamente. Um homem em especial viu a imagem.
Francisco Vilela. Estava sentado em seu gabinete, folheando o jornal, quando seus olhos encontraram a foto de Ana. Ele ficou paralisado. Não pode ser. Chamou o assessor. Mande o Tiago Carvalho tirar essa matéria do ar agora. O assessor respondeu. Impossível, senhor. A matéria está viralizando. Já foi compartilhada por organizações de defesa dos direitos das mulheres. Francisco bateu com força na mesa. Então ela voltou mesmo. Aquela vadia. Na coletiva de imprensa organizada pelo Fundo do Seu Mauro, Ana falou diante das câmeras. Sem chorar. Sem rancor. Apenas contou. Toda a jornada. Da noite chuvosa, ser chamada de vagabunda, pelo próprio pai, expulsa do parque, até dar à luz Luciano sob uma ponte. A imprensa ficou em silêncio. Uma jovem repórter sussurrou. Francisco Vilela. Não foi ele quem propôs a lei de proteção à gestante? Ana apenas respondeu. Ele me ameaçou virar prostituta se eu não ficasse calada. Mas hoje, eu não fico mais. Luciano dormia em seus braços, tranquilo. Seu Mauro se aproximou, pôs a mão sobre o ombro dela. Eu te disse. Agora, é a justiça que deve agir. 2 semanas após a coletiva, o nome de Francisco Vilela estampava todos os jornais, mas não mais com títulos como deputado exemplar ou pai modelo. Em vez disso, vinham manchetes escandalosas. Deputado Vilela é acusado de ameaçar grávida com contrato de silêncio. O escândalo Ana Soares da Ponte ao quadro negro. Filho de Francisco Vilela em silêncio diante de onda de boicotes. Um áudio vazou. A gravação de Francisco ameaçando Ana dentro do carro se espalhou por toda a internet. A voz era nítida, cada palavra como uma faca na consciência coletiva. Se você não assinar, amanhã todos os jornais vão te chamar de puta. A revolta explodiu não só entre mulheres, mas também entre pais, professores, estudantes que já enfrentaram a miséria. Francisco Vilela foi afastado do cargo enquanto aguardava investigação. Sua reputação desabou. Os patrocinadores abandonaram sua campanha à reeleição. Diversas pessoas que haviam sofrido abusos dele começaram a denunciar. Quando o Ministério Público entrou no caso, descobriu outros contratos de silêncio usados para encobrir escândalos do filho e dele próprio. Vilela foi indiciado por 3 crimes: ameaça, abuso de poder e atentado à dignidade humana. No tribunal, Francisco finalmente ergueu os olhos para encarar Ana agora, não mais a estudante frágil, tremendo sob a chuva. Ela vestia uma camisa branca, segurava Luciano pele rosada, olhos límpidos. Ela não chorou. Apenas o olhou, e falou com a mesma voz calma de quando dava aula. O Senhor me disse que eu seria apedrejada como nas Escrituras. Mas foi o Senhor quem jogou fora a compaixão humana em troca de prestígio. Eu não preciso que o Senhor confesse. Só preciso que todos saibam. Ninguém tem o direito de pisotear uma mãe, seja ela pobre, solteira ou sem nome. O tribunal pronunciou a sentença. 5 anos de prisão em regime aberto, convertidos em 3 anos de reclusão, devido à pressão da opinião pública e às provas dos danos sociais causados. Eduardo, filho de Francisco, desapareceu da vida pública. Abandonou a ordem dos advogados, desativou suas redes sociais, recusou todas as entrevistas. Aqueles que antes o aclamavam como o jovem advogado promissor agora viraram as costas. Num domingo de manhã, Ana recebeu uma carta manuscrita. Sem nome de remetente, mas a caligrafia era inconfundível, cada traço firme e inclinado era do pai dela, seu Gilberto. Ela segurou a carta, as mãos tremendo levemente. O cheiro de papel antigo e tinta desbotada lhe causou um calafrio. Abriu-a e leu linha por linha. Ana, eu não tenho como reparar o que fiz. Nenhum desculpe é grande o suficiente para tapar o abismo que cavei com as próprias mãos entre nós dois. Mas ainda assim escrevo não para pedir perdão, mas para que você saiba, eu te vi. Não na televisão. Mas nos olhos daquela menina que segurava o filho como uma rainha em meio a uma multidão cruel. Eu errei. Errei por temer a opinião dos outros mais do que temer a verdade. Errei por confiar mais na honra falsa do que na minha própria filha. Errei por abrir a boca para falar de Bíblia, mas esquecer que foi Deus quem primeiro acolheu os pecadores. Se um dia você quiser voltar à cidade, não para morar, mas só para passar, eu deixarei a porta aberta. Seu pai. Abaixo havia um bilhete dobrado com a caligrafia trêmula da mãe, Dona Isabel. Guardei a blusa que você usava no primeiro dia de pré-escola. Ainda está no armário, cheirando a naftalina. Não sei pedir desculpa com palavras.
Mas estou aprendendo a escrever de novo. Letra por letra. Como você reescreveu sua vida? Ana dobrou a carta. Não chorou. Levantou-se e olhou-se no espelho. Uma mulher magra, frágil no corpo, mas com olhos límpidos como a água da manhã. Na cama, Luciano dormia tranquilo, segurando com força um pedaço da blusa da mãe. Ela caminhou até a gaveta, colocou a carta dentro sem trancar. Não respondeu. Não escreveu de volta. Mas, dentro de si, uma pequena porta se entreabriu. Não para voltar atrás, mas para que seus pais, se realmente desejassem, pudessem atravessá-la. Passo a passo. Como ela mesma atravessou as trevas, com o filho nos braços, e a luz no coração. Nos tempos que se seguiram, Luciano cresceu em um ambiente cheio de amor, não o tradicional de uma família de sangue, mas o de uma nova comunidade, seu Mauro, Dona Ângela, seu Félix, Dona Isabel. Pessoas sem laço de sangue, mas com o coração batendo em uníssono. O primeiro aniversário de Luciano foi celebrado em um parquinho ao lado da antiga biblioteca. Félix sentou-se à sombra de uma árvore, as mãos trêmulas cortando o bolo com uma faquinha de plástico. Dona Isabel trouxe uma sacola com um presente, um exemplar de Ovídio, capa dura, com a dedicatória: para Luciano, que nasceu do barro, mas crescerá na luz. Seu Mauro não apareceu na festa. Em vez disso, Ana recebeu um pacote enviado do escritório de advocacia em São Paulo. Dentro havia o direito simbólico de sucessão ao Instituto Luz Viva, junto com uma carta manuscrita em tinta azul: se um dia eu não estiver mais aqui, o velho professor deseja que sua aluna se torne a guardiã das crianças que estão prestes a ser esquecidas. Ana colocou a carta em uma moldura de madeira e a pendurou na sala de aula, ao lado da foto de Félix. Numa tarde de inverno, Ana levou Luciano, agora já andando, à biblioteca de Campinas. Ela não tinha mais medo de entrar ali. Passaram pelas estantes de livros em latim, até a velha mesa onde, anos atrás, ela escreveu sua monografia sobre Sêneca. Apontou para uma frase gravada no teto em arco: após a escuridão, vem a luz. Luciano ergueu a cabeça e perguntou: mãe, isso quer dizer o meu nome? Ana sorriu, os olhos marejados. É a promessa que a mamãe fez e cumpriu com toda a alma, meu amor. A história é um lembrete profundo de que a compaixão pode salvar uma vida, e que a resiliência pode levar alguém além da escuridão mais profunda. Ana não caiu, mesmo tendo sido rejeitada, humilhada e jogada ao fundo do poço. Graças à bondade de um estranho, ela se reergueu, e se tornou luz para os outros. A narrativa também expõe a crueldade do poder e do preconceito, e reafirma: a dignidade, quando preservada, é a chave para o renascimento e para a justiça. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.